Agora, 2h47, de volta para falar sobre economia. Isso porque no ano passado o Brasil bateu recorde em números de recuperação judicial de empresas e foi o pior ano da série histórica. Isso é monitorado desde 2005 e aí em 2016 houve também um indicador aí bem negativo. No ano passado, então, recorde como ano com mais pedidos de recuperação judicial, o pior ano da série histórica. Até outubro foram 1.927 pedidos e a expectativa é que o número total seja ainda maior, né? Isso incluindo os dados de novembro e também dezembro, ultrapassando, segundo essa estimativa, os 2.200 pedidos, uma estimativa feita pelo Serasa, que deve soltar o balanço nas próximas semanas. A recuperação judicial é um meio que é utilizado por empresas para evitar que elas sejam levadas à falência. Sobre isso, a gente conversa agora com o Felipe Denk, ele que é especialista em direito e também em reestruturação empresarial. Fala conosco sobre esse indicador. Felipe, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Oi, Felipe, boa tarde. Bom, queria que você falasse com a gente primeiro para explicar para o nosso ouvinte, né, o que representa essa recuperação judicial, quando ela é feita pelas empresas, né, e também o que esse recorde negativo representa para a nossa economia. A recuperação judicial ela é uma ferramenta legal à disposição da empresa que, em caso de dificuldade financeira, ela precise do auxílio do judiciário para renegociar as suas dívidas, ela tem acesso à recuperação judicial. Então, é uma empresa que está passando por uma dificuldade, ela ainda é uma empresa viável, ou seja, é possível ela continuar suas atividades se ela conseguir essas renegociações, e aí ela permanece no mercado, tá? Então, esse é uma importante ferramenta à disposição do empresário. Felipe, e esse número tão alto, ele tem a ver com indicadores econômicos? Porque a gente viu 2024 um crescimento da economia, né? Pelo menos em números. Só que tem inflação também, tem tantos outros fatores, né? Tem fatores externos, como o preço do dólar. Como é que a gente pode entender esse número aí que pode ultrapassar dos 2.200 pedidos de recuperação judicial em um ano? A sua análise é perfeita. Toda vez que nós observamos um aumento de pedidos de recuperação judicial, ela está atrelado diretamente com alguns efeitos, né, indicadores econômicos. O principal deles é a alta taxa de juros, né? As empresas que tiveram dificuldade financeira, muitas delas ainda são reflexos do período pandêmico, pós-pandemia, onde houve uma retração muito grande da economia. O índice de inadimplência das empresas aumentou muito, porque houve uma renegociação dos contratos anteriores. Com o aumento da taxa de juros, a renegociação foi feita em taxas ainda maiores do que as que foram contratadas anteriormente. Então, acaba virando uma bola de neve, né? Então, somado à inflação também, isso acaba provocando, isso seria uma das causas desse aumento de pedidos de recuperação judicial, recorde em 2024. Felipe, o que a gente pode esperar de cenário para 2025, né? A gente não tem ainda uma totalização desses dados do ano passado, mas sem essa totalização já é então um recorde, né? Para esse ano, diante desse cenário, a gente deve ter uma continuidade nesse aumento nos pedidos de recuperação judicial? E se eu puder até complementar a pergunta, Felipe, as taxas de juros, elas continuam subindo, e isso afeta demais as empresas, né? Exato, a expectativa, infelizmente, é de manutenção de alta, tá? Ainda não é possível ainda precisar se vai bater o recorde anterior, que já é um pedido muito alto, né? Se ser comparado ao ano de 2023, que foram 1.400 pedidos, nós estamos falando de um aumento de mais de 60%, né? Mas as análises que nós estamos fazendo do setor é que vai ter uma manutenção da alta de pedidos. Ontem nós tivemos o aumento da taxa Selic novamente por mais 1 ponto percentual, e isso dificulta realmente o acesso do empresário para renegociar os seus contratos, né, e tomar empréstimos. As empresas no Brasil, geralmente, elas trabalham muito alavancadas, né? Quando a gente fala alavancada, é utilizando de crédito de terceiro, das instituições financeiras. Então é muito caro se operar no Brasil por conta disso, né? Então esse aumento de taxa de juros realmente é muito ruim para o empresariado brasileiro. E quando a gente vê pedidos de recuperação judicial, a gente já viu muitas empresas assim de grandes nomes, eu não vou citar aqui, mas o pessoal
que está nos ouvindo sabe, eram grandes redes de magazines, principalmente, né? Fábricas, supermercados que entraram em recuperação judicial, redes de supermercados, né? Entraram em recuperação judicial e não voltaram. Acabaram ou falindo ou sendo, então, adquiridas por outras empresas. Tem como sair? Existe uma tolerância para esse pagamento de juros, para essa renegociação de juros, para que uma empresa em recuperação judicial volte ao normal, vamos dizer assim, Felipe? Um dos problemas de muitas vezes das empresas que entram em recuperação judicial é que elas não alteram a administração, a forma como conduz esses negócios, né? Então, aquele problema que levou à primeira crise, né, acaba não sendo alterado e aí não tem mágica, né, não tem milagre. E depois que você passa por um processo de recuperação judicial, a segunda ainda é mais difícil. Porque geralmente a primeira recuperação judicial envolve alienação do patrimônio, de parte do patrimônio, de algumas filiais, né? Então, você já reduz drasticamente o ativo das empresas. A gente observou isso, por exemplo, no caso da Oi. A Oi, na primeira recuperação judicial, vendeu a telefonia celular, vendeu muitos dos imóveis próprios que ela tinha. Essa segunda recuperação judicial tem sido muito mais difícil, né? Porque o ativo dela é muito menor do que o anterior e o passivo continuou aumentando. Então, a análise que a gente faz, por exemplo, de um caso como o da Oi, é que os problemas que eles fizeram, os erros que eles cometeram antes da primeira recuperação judicial, eles repetiram, né? E aí voltou a ter um novo pedido de recuperação judicial. Doutor, a gente tem um cenário, como o senhor já citou, com crédito mais restrito aí para as empresas nesse ano, custos mais elevados também com o aumento da taxa de juros, das taxas de juros, né? O governo, diante desse cenário, ele pode, na sua opinião, adotar alguma medida para trazer um alívio, né, dessa pressão econômica sobre as empresas, para evitar também que a gente tenha esse aumento de recuperações judiciais nesse ano? O governo precisa focar nas reformas tributárias e administrativas, né? O Brasil há muito tempo passa por necessidade dessas reformas, né? Controlar a inflação. Hoje a nossa inflação está muito elevada e com a queda da inflação a gente pode pensar num cenário de redução de taxa de juros, né? E aí trazer um ambiente mais propício para a atividade empresarial, mais estável. Ô Felipe, e quais são os direitos agora, para a gente falar, de um funcionário que está numa empresa em recuperação judicial, né? Porque muitas vezes ela tem muita dívida, às vezes ela não tem como pagar fornecedor, ela não tem como pagar imposto, mas quando ela chega no momento de ela pagar salários, né? Benefícios, quais são os direitos desse trabalhador? Ele tem que continuar recebendo normalmente quando a empresa entra em recuperação judicial? Sim, perfeito. A sua análise, eles continuam mantendo os mesmos direitos. Aquele funcionário que continua trabalhando numa empresa em recuperação judicial vai receber o mesmo salário, os mesmos benefícios. O que acontece é com aquele que é mandado embora em função da recuperação judicial. Pode acontecer daquele funcionário ser mandado embora, porque talvez seja uma das ferramentas, redução de custo, né, redução operacional, aí manda o funcionário embora, e esse funcionário terá um crédito a receber na recuperação judicial. E aí ele vai ter que habilitar o crédito na recuperação judicial para que ele receba conforme o plano que vai ser apresentado. Dentro da recuperação judicial é apresentado um plano de recuperação judicial que vai estabelecer como cada um dos credores receberão os seus créditos durante o processo. Doutor Felipe Denk com a gente, ele que é especialista em direito e em reestruturação empresarial, também falando sobre esses pedidos de recuperação judicial que bateram recorde no ano passado. Doutor, muito obrigada, pela sua participação, bom trabalho e boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos vocês. Agora 2h56, intervalo aqui no Estúdio CBN, ou a gente vai fazer essa